Olá, mulheres fortes e corajosas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Monique, sejam muito bem-vindas aqui ao canal e hoje vamos falar um pouquinho sobre dependência emocional. Eu trouxe esse tema aqui para o canal porque aconteceu algumas coisas aqui que me fez eu pensar de alguns sentimentos que eu estava tendo com relação ao meu ex-marido. E eu tive que pesquisar um pouco desse tema para ter certeza se o que eu tinha ainda, o que eu sentia por ele era um gostar dele, era um amor, ou era porque eu estava dependendo emocionalmente dele. E a conclusão foi porque eu sou ainda dependente emocionalmente dele, sim. E eu já falei aqui no canal aqui que esse canal é justamente para falar, né, sobre as coisas que eu tô passando, sobre as coisas que eu tô sentindo, o que eu tô fazendo para mudar o meu estado. E a dependência emocional tem vivido comigo por muitos anos, não só dentro desse relacionamento, mas dentro de outro relacionamento que eu tive também. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, o que é dependência emocional? É quando você sente que precisa de alguém para se sentir bem, segura e feliz. Então, eu fiquei 10 anos com ele, passando por humilhações, passando por coisas assim que muito complicadas, situações assim muito difíceis e envergonhadoras. E não era só questão do medo. Eu descobri também que além do medo, pelo fato de eu estar desempregada, pelo fato de não ter uma vida financeira estável, ele poderia pegar minha filha, eu poderia não dar conta de pagar um aluguel, pagar uma conta, de colocar comida na mesa, né? Então, o medo me paralisou por muitos anos, mas a dependência emocional também, juntamente com o medo, fazia com que eu ficasse num relacionamento ruim durante 10 anos. Ponto. É... a gente coloca a pessoa acima de nós, né? Então, as vontades dela, os desejos dela, e até mesmo coisas que ela pede pra gente fazer, a gente faz e a gente se coloca para baixo e ela acima, sempre no pedestal e a gente sempre abaixo. E isso eu fiquei por muitos anos. Você tenta agradar a pessoa, é, você tenta fazer tudo para que ela se sinta bem, né? E você se sente totalmente dependente. Então não é só com relação a não é só com relação ao amor, que você acha que é amor, mas tudo depende dela. O seu humor depende dela, a paz, a sua felicidade depende dela. Então tudo depende dessa pessoa e é um estado muito ruim, assim. Quantas e quantas vezes o meu humor não mudava quando ele deixava de me responder uma mensagem, quando ele não fazia algo que eu precisava que seja feito, quando ele me ignorava. Quantas vezes meu humor mudava por questões disso? Eu achava que na minha cabeça, essa cabeça limitada aqui, tá? Eu achava que a minha felicidade era exatamente aquilo que eu tinha. Então eu era feliz com aquilo que eu tinha. Então meu cérebro falou assim: você é feliz com isso. Então eu achava que eu era feliz, porque a minha vida era daquele jeito, entendeu? Então minha vida era assim, mesmo que eu tivesse problemas no casamento, mesmo que fosse uma pessoa tóxica, a minha vida era daquele jeito. E era assim. E eu achava que eu era feliz. Realmente, gente, eu achava que eu era feliz daquele jeito mesmo. Eu achava que mesmo diante das situações, mesmo diante do que eu passava no meu casamento, eu achava que eu era feliz. Mas não era feliz com essa pessoa, né? O cérebro muitas vezes nos engana, sabe? E ele faz a gente acreditar numa realidade que na verdade não é, né? É mais fácil ele acreditar naquilo que está acontecendo do que te ajudar a mudar a situação que você está. Entendeu mais ou menos? E como a dependência emocional começa? Como ela começa, né?
eu tive muito problema de autoestima. Então, eu até coloquei algumas coisas aqui no material que eu juntei. Eu tinha problema de baixa autoestima desde a adolescência, gente, desde a adolescência. Então, eu sempre tive problema com peso. Então, às vezes, eu tava muito magricela. Eu sempre me sentia muito inferior às minhas amigas. Eu sempre achava que elas eram muito mais bonitas do que eu. Muito mais interessantes do que eu. Então, eu sempre tive problemas de autoestima. Sempre. Sempre. Então, além da autoestima, se a rejeição ou abandono na infância, ou não também, né? Falta de amor, atenção na infância, relacionamentos passados que machucaram. Eu tive um relacionamento durante 4 anos, foi meu primeiro namorado. E eu era dependente também emocionalmente dele, tá? Eu era dependente emocionalmente dele. Só que desse primeiro namorado, que durou 4 anos, pro meu esposo, que durou 10 anos, foram aí quase 10 anos de diferença, tá? Então não foi um namoro seguido do outro. Eu fiquei bastante tempo sozinha, porque eu não ligava muito pra namorar, sabe? Eu fui muito tranquila, não queria namorar com ninguém. Essa era o meu lema, não queria namorar com ninguém, eu queria paz. Porque toda vez, porque eu me machuquei muito aqui, nesse relacionamento de 4 anos. Então, eu não queria mais namorar com ninguém. E aí o que aconteceu? Eu conheci meu ex-marido, mesmo sabendo das coisas que ele fazia como solteiro, porque eu era amiga dele antes de ser namorada. E mesmo assim eu me envolvi com ele, engravidei e achei que eu mudaria ele. Eu achei que as coisas seriam diferentes porque eu ia conseguir mudar esse lado dele, mas tudo mentira, tá? É outra coisa que a gente normalmente acredita quando a gente tá dependente emocionalmente, porque só na fase aqui de meses de namoro, porque a gente ficou só meses namorando e logo em seguida a gente casou, eu já era dependente emocionalmente dele, tá? Então, isso aqui é como a dependência começa, né? Então, rejeição, abandono, baixa autoestima, relacionamento passados que machucaram, falta de identidade em si mesma. Eu não sabia quem eu era. Eu não sabia. Até a falta de identidade em Deus, né? E eu não sabia. Não sabia. E eu tô trabalhando isso, eu tô trabalhando minha identidade, eu tô trabalhando muitas coisas da minha vida que eu não quero. Eu quero literalmente mudar, ser outra pessoa, ser a pessoa que Deus quer que eu seja, e não essa pessoa de mente fraca que eu era há meses atrás. Então, eu estou construindo essa nova pessoa, eu estou trabalhando nessa nova pessoa, e não é um trabalho fácil. Então, só de eu ter percebido que aquela situação que de semanas atrás me fez perceber que eu estou ainda dependente emocionalmente dele, já é algo muito grande, porque a gente precisa reconhecer que a gente é dependente dessa pessoa, independente se você já está separada, se você já está divorciada, ou se ainda você está no seu relacionamento, seja com um namorado, seja um relacionamento com o marido, seja um relacionamento de amizade também, por que não, né? Muitas das vezes a gente também fica dependente daquela amizade, de ser feliz com aquela amizade, e isso acontece, né? Então, a gente precisa reconhecer isso, a gente precisa reconhecer que a gente está dependente emocionalmente de uma pessoa, de um relacionamento, e que isso impede da gente avançar e da gente crescer. E aqui eu coloquei os sinais de dependência emocional, né? Então, quais são os sinais? Medo intenso de ser abandonada, ansiedade quando a pessoa não responde, eu tinha muito isso, tá? E ainda eu percebi isso também. Quando às vezes eu preciso falar com ele, ele não me responde. E eu fico ansiosa, eu fico nervosa, eu fico toda hora olhando o celular, sabe? Isso é muito ruim, gente. Isso é péssimo. Eu tive uma sensação, eu não sei se você já teve essa sensação, que ele te pertence ainda. Então eu tive essa sensação que ele me pertencia ainda. E que o fato de eu estar aqui com o celular na mão, precisando da resposta dele, era válida, mas não é, né? Isso são sinais de dependência emocional, e são sinais péssimos de dependência emocional, e que não ajudam em absolutamente nada, né? Ciúme exagerado, necessidade constante de atenção,
ele já não me dava atenção no casamento, tá? Ele nunca foi de me dar atenção, de me dar muito carinho. Então, às vezes eu fazia algumas coisas para ver se eu chamava a atenção dele, para me dar uma atenção. Então, eu nem sei se isso aqui eu posso falar, que posso colocar isso na minha vida, tá? Porque eu já não tinha muita atenção dele, tá? Eu já tinha um marido, assim, muito ruim mesmo, né? Por si só, sem depender da dependência emocional, mais ou menos. Dificuldade de dizer não, eu também vivi isso por muitos anos. Eu fazia coisas que eu não me agradava, eu me sentia suja depois. Tudo para agradar ele, tudo para não dizer não. E quando eu dizia não, aí o bicho pegava, porque ele ficava com raiva muitas vezes. E aí eu sabia disso, então eu não dizia não. Então eu ficava chateada em fazer certas coisas, em praticar certas coisas, e até mesmo desobedecer a Deus, até mesmo deixar Deus, né, triste com a atitude que eu tive para não dizer não para ele. Se sente vazia quando está sozinha, faz tudo para agradar. Eu fazia muita coisa para agradar ele, muita coisa. E na maioria das coisas assim não dava certo. Eu não conseguia chamar a atenção dele. E ele nem percebia, tá? Ele nem percebia. E aí existem padrões aí que são perigosos, porque se a gente tem primeiro, igual eu falei no início, eu tive um relacionamento X, primeiro relacionamento, e eu era dependente emocionalmente. Se a gente segue o mesmo padrão, a gente tende a cair no mesmo tipo de relacionamento. Então, se hoje você já está divorciada, não sei, e você não reconhece que você está dependente emocionalmente, que você é uma pessoa dependente emocionalmente, se você não reconhece esse problema, a probabilidade de você cair nesse mesmo tipo de relacionamento é muito grande, né? Então, quais são os padrões, né? Ciclos sem fim, é um ciclo sem fim, tipo, não sai disso, né? Você sempre escolhe quem não valoriza você, vive correndo atrás, se doa demais e recebe pouco, confunde carência com amor, tenta salvar ou mudar o outro. Eu já falei isso, eu achei que podia mudar ele de coisas que ele fazia como solteiro. Mas isso é tudo mentira, você não consegue mudar ninguém, a não ser que a pessoa queira mudar, e só Deus pode mudar alguém. Então, isso são padrões que, se você não cuidar, você vai cair novamente e vai fazer a mesma coisa. Aí você fica naquele círculo, assim, com aquele ratinho que fica, né? Que era a vida que eu tava, eu acho que eu comentei isso, que era a vida que eu estava. Minha vida nunca saía do lugar, sempre ficava na mesma coisa. Então, você pode ir de uma pessoa, para outra, que mesmo assim você vai ficar na mesma vida, com o mesmo padrão. E a dependência emocional, ela não é amor. Você acha que é amor. Então, eu percebi o quê? Que naquela situação que eu tive há semanas atrás, eu percebi, opa, não é amor, é dependência emocional. É o medo de ficar sozinha. A dependência emocional, ela é o medo de ficar sozinha. E é isso que você precisa reconhecer. E como a gente se liberta da dependência emocional? Primeiro, a gente tem que reconhecer, é o que eu falei. Reconheça que você tá com a dependência emocional, independente se você tá num relacionamento ou não. Você precisa reconhecer que você é dependente emocional. E você reconhecer e você ter a atitude de querer mudar essa situação, né? Então, reconhecer, beleza, eu tô, mas eu não vou fazer nada. Não, você tem que reconhecer e agir para aquela situação sua mudar, entendeu? Parar de se abandonar. Quantas das vezes a gente não se abandona? Eu já falei nesse vídeo anterior, que eu me abandonava, que eu deixei, né, um casamento tóxico me parar pelo medo,
ser dependente emocionalmente, agora que eu tenho essa ciência disso, que eu sou uma pessoa dependente emocionalmente ainda dele, e eu me abandonei, eu deixava de me cuidar. Gente, eu tava vendo umas fotos, que eu tava apagando algumas fotos, eu percebi que eu usava meu cabelo super branco, assim, sabe? Eu tava tudo branco, assim, e, tipo, eu não me cuidava mais. Eu tava, tipo, 20 quilos, 25 quilos acima do meu peso. Eu já perdi no meu processo de emagrecimento. Depois eu faço o meu processo de emagrecimento. Eu perdi 18 quilos já no processo de emagrecimento. Desde final de novembro. Então, eu deixei de me cuidar, gente. Eu deixei de me amar. Eu me abandonei. Eu me abandonei. Desenvolver amor próprio, né? É a gente se escolher primeiro. É a gente dar prioridade para nós mesmos, a gente se amar primeiro. A gente precisa se amar primeiro, para que a gente possa amar uma outra pessoa. Eu também já falei sobre isso. Fortalecer conexão com Deus. É o quê? Estudar a palavra de Deus. Fazer o devocional diário. Ainda estou batalhando nisso, porque eu sempre deixo coisas de casa tomarem meu dia inteiro. E quando eu vou fazer devocional, eu tô super cansada, meu cérebro já não tá mais fluindo nada. E aí eu acabo não fazendo devocional. Mas isso é uma das coisas que a gente precisa, fortalecer nosso relacionamento com Deus, né? E criar limites, né? Então, se você tá com a pessoa hoje, diz não faz igual eu fazia, sabe? Se sentia mal, se sentia suja, acabava fazendo coisas que você não quer fazer, acaba se sentindo muito mal com isso. Saiba dizer não. Saiba dizer não. Isso é extremamente necessário, né? Mude a sua mentalidade. Como muda a mentalidade? Você fala assim, eu preciso dele. Eu preciso dele, eu preciso dele, eu preciso dele. Mas você escolhe o quê? Eu escolho ele, mas não dependo dele. Então você vai escolher ficar com ele, mas você não depende dele. Entende, mais ou menos? Você tem que mudar sua mentalidade para uma mentalidade de independência dessa pessoa. Entende? E tem algumas coisas que a gente consegue mudar, consegue fazer assim na prática, né? Por exemplo, começar a fazer meditação 15, 20 minutinhos. Quando eu falo meditação, é você deitar calmamente num lugar completamente sem barulho nenhum. Você fechar os olhos, respirar fundo, sabe? Fazer esse treinamento de respiração. Isso ajuda a te conhecer, porque nesse processo de dependência emocional, a gente não se conhece, a gente não tem identidade, a gente perdeu a nossa identidade. Então, a gente precisa se conectar com nós mesmos. Então, esse é um jeito de se conectar com nós mesmos. É fazer o quê? É sentar, sentar no sofá, respirar fundo, tentar mentalizar, tentar descobrir quem você é e os seus desejos, seus sonhos, seus sentimentos. Isso ajuda bastante. Escrever também é um exercício também bom de fazer. Escreva os seus sentimentos, escreva o que você está sentindo, escreva o que você quer, né? Escreva seus objetivos, escreva como você se vê. E devocional, que eu já falei, é um devocional diário. Isso é crucial, isso é fundamental, que só Deus pode preencher o vazio que ninguém consegue preencher. Porque essa pessoa que você tá nunca vai preencher o vazio, mas Deus consegue preencher esse vazio que você sente. Entendeu? E fazer afirmações diárias, tipo, eu sou suficiente, eu não preciso implorar amor, eu mereço ser respeitada, Deus cuida de mim, eu sou boa, eu sou melhor, eu sou maravilhosa, eu sou perfeita, Deus me ama, coisas positivas, coisas positivas. Faça isso todos os dias. Isso que eu falei, são coisas diárias para você fazer e que você precisa fazer para ir pegando. Não é fácil, porque não tá sendo fácil para mim, tá? Então, não tô falando que eu sou expert nisso, porque não, porque eu descobri isso há pouco tempo. Mas é algo que eu tô fazendo, é algo que eu tô trabalhando na minha mente, porque a gente precisa trabalhar na mente.
A gente precisa trabalhar na mente aqui, porque uma tem que conectar com a outra. Se a mente está falando uma coisa e o seu coração outra, não dá certo. Elas têm que estar alinhadas. E alinhar sempre o seu coração com a vontade de Deus. Sempre. Peça para Deus alinhar o seu coração, a sua mente com a vontade dele, tá bom? E de se distanciar da pessoa. Lógico, consciente, né? Não corra atrás. Aguente o desconforto. Às vezes, né, você tá lá, você fica olhando no celular pra ver se ele não vai te responder, igual eu fico, né? Ficava, que eu não fico mais. Não fico mais assim. E isso vai quebrar a dependência, né? Tudo isso que eu tô falando aqui vai quebrar a dependência emocional. E eu acho que a chave disso tudo que eu falei é Deus. A gente se conectar com Deus de verdade. A gente fazer a mudança de mentalidade e nos reconhecer. Saber quem nós somos, reconhecer nossa identidade. Então, Deus é a base para que a gente saia da dependência emocional. E é isso, gente. Hoje o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!